Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite, parabenizar as instituições envolvidas na realização desse primeiro Congresso Internacional de Arqueologia da África e dessa mesa redonda, a importância das terras pretas para a teoria arqueológica tropical, da qual eu tenho um grande prazer em participar. O que eu resolvi falar um pouco aqui sobre o mito da inexistência de solos férteis na Amazônia, solos modificados pelo... Vamos focar nas terras pretas de índio. A hipótese Ipanema, que é uma hipótese que eu criei sobre a origem das terras pretas, e os desafios nos estudos de solos antrópicos. O que me motivou a fazer essa apresentação é um debate que às vezes aparece, depois ele esfria, depois ele surge, que vem da pesquisadora que publicou esse livro. Ela tem essa questão do determinismo ecológico, que a Amazônia é um ambiente de ter grandes populações, porque o ambiente assim não o permite. Ela foca bastante na solos serem poucos férteis. Esse é um dos pontos da minha fala aqui hoje. O que nós conhecemos de solos da Amazônia, conhecemos em muitos detalhes, em algumas áreas, há muito pouca pesquisa, muito pouca investigação. Mas essa questão das terras, questão dos solos da Amazônia serem pouco férteis, eu acredito que ela tem uma origem, principalmente porque as instituições de pesquisa, a UFAM, a Embrapa Amazônia Ocidental, o INPA, que se localizam aqui perto da confluência do Rio Negro com o Amazonas, com os Solimões, se localiza numa área de latossolo amarelo, que é um solo bastante... um solo pouco fértil, né? As instituições do Pará, o Museu Emílio Guild, a Embrapa Amazônia Oriental, as universidades de longo tempo do Pará, se localizam também nessa região, onde predominam também latossolos amarelos. São essa mancha amarela que tem aqui, e vocês podem perceber que não é a classe de solo mais dominante da Amazônia. Não quero dizer que a Amazônia tem muitos, grande percentual da Amazônia são solos férteis, mas a Amazônia tem solos férteis. No Brasil, um solo bastante famoso por sua fertilidade são as terras roxas. Elas são famosas principalmente pela sua existência aqui em São Paulo, no Paraná, onde teve a expansão da lavoura cafeeira, e até hoje são solos bastante procurados pela agricultura. Na Amazônia existem essas terras roxas. Aqui tem manchas de terras roxas, no Pará tem manchas de terra roxa muito grande, Rondônia também. Essas terras, que eu também denomino, eu e outros, terras de cacau, nós fizemos esse trabalho já tem alguns anos, 2016, onde nós discutimos principalmente uma grande área que existe desses solos no município de São Félix do Xingu. Mas Altamira, Medicilândia, ou seja, lugares onde plantam cacau, geralmente tem esse tipo de solo. Ou seja, eu tenho solos férteis da Amazônia, em uma grande extensão em áreas de terra firme. Luvisolos é um outro tipo de solo bastante fértil. No Brasil, eles ocorrem bastante no Nordeste e ocorrem aqui na parte ocidental do Acre. Esses solos são férteis. O Acre, paradoxalmente, quando a gente pensa em Amazônia com solos pouco férteis, é o solo que percentualmente tem a maior concentração de solos férteis do país. E nós temos também solos férteis nas áreas de várzea, né? Eu chamei aqui de terras cinzas, né? Porque elas são meio acinzentadas mesmo, o nome em inglês até
Clay Soils, que vem da cor cinza, né? Esses são solos relacionados a áreas com uma drenagem, né? E na Amazônia, principalmente os rios, onde há depósitos de sedimentos ricos em nutrientes, em elementos essenciais para plantas, se formam esses solos, que é bastante usado pela população ribeirinha. Nós temos aí as várzeas do Madeira, Juruá, Purus, Solimões, né, o Amazonas e vários outros. Nós fizemos um trabalho, publicado em 2019, onde nós estimamos essas áreas dos gleisolos e neossolos eutróficos da Amazônia brasileira, e a gente pode estimar que eu tenho entre 30 e 50 milhões de hectares de solos férteis. Provavelmente a maior reserva de solos férteis do mundo. Mas e as terras pretas? Bom, solos têm os horizontes escuros, normalmente a parte superior do solo é mais escura, é mais preta, devido principalmente a um poder pigmentante de algumas formas de substâncias orgânicas. As terras pretas de índios são um tipo de terra preta que foi modificada pelo homem. Esses solos modificados pelo homem, no sistema de classificação internacional, eu aqui foco no sistema que é usado na FAO, usado em muitos países do mundo, ele é conhecido como WRB. E dentro do WRB nós temos uma classe específica para solos modificados pelos homens, os antrossolos. E esses solos têm alguns tipos. Temos o órtic, o plágico, o prético, o térrico, o antráquico, hidrágico e irágico. Esses três últimos são mais ligados a manejo de irrigação, principalmente na Ásia, e eu vou mais focar aqui no plágico e no prético. Provavelmente a maioria das ocorrências de horizontes de solos antrópicos, tanto na Amazônia como na África, em grande parte da África, principalmente a parte da África mais semelhante à área tropical da Amazônia, vamos serem classificados como prétic. Os plágicos são solos formados pela adição de estercos ou de camas, né? Esses solos são muito comuns no norte da Europa. O nome dele vem de um sistema de adubação que chama plagen, que é você colocar estas camas dos estábulos para fertilizar solos. Eles formam horizontes bastante escuros, e esses solos são relativamente férteis, e você consegue produzir uma safra nesses solos, em uma região de solos bastante pouco férteis. Agora vamos focar um pouco mais nos solos antrópicos da Amazônia, né? A fala aqui é mais sobre as terras pretas de índio, mas eu vou só mencionar alguns outros que existem na Amazônia. Nós temos os aterros, né, os tesos na ilha de Marajó, no Alto Solimões, foram descobertos alguns recentemente. Nós temos sambaqui, né, principalmente no litoral, e temos também sambaquis fluviais, temos o Sambaqui Taperinha, que é uma publicação da Matt Baggers bastante famosa. Temos recentemente um sambaqui sendo bastante estudado pelo professor Eduardo, que está nessa mesa também, lá próximo ao rio Guaporé. Nós temos os geoglifos, eu vou falar um pouco sobre isso. Eles se destacam por não ter marcas antrópicas, apesar de nós conseguirmos visualizar a influência do homem no ambiente, e vou falar das terras pretas de índio. Bom, os geoglifos são estruturas de terra escavadas no solo, né, caracterizado por valas, muretas, nas formas principalmente de círculos e quadrados, muito conectados por caminhos. E alguns são monumentais, né? Eu encontro círculos com diâmetros de 300 metros e vala com 10 metros de largura por 4 metros de profundidade, às vezes valas duplas. Esse pequeno mapa aqui, eu sempre tenho colocado as referências onde estão essas publicações, para quem tiver mais interesse. A localização, a maior parte dos geoglifos conhecidos se localizam
aqui nessa parte ocidental do Acre, que é uma área que não é de solos férteis, perto da divisa com a Bolívia, onde se encontram também muitos geoglifos, Rondônia, sul do Amazonas. Bom, essa é uma imagem, né, simplesmente para representar essa obra monumental que são os geoglifos. Esse aqui tem vala dupla, tem caminhos que chegam. Eu estudei 3 geoglifos, a convite da professora Denise Chan, que faleceu relativamente recente, e eu não encontrava as marcas antrópicas. Eu estudava dentro e fora dos geoglifos e aparentemente não, quem os ocupou, se os ocupou, não deixou marcas. As marcas que o homem deixa, nós vamos discutir logo a seguir na Terra Preta. Isso aqui é só mais uma imagem de um geoglifo, que são visualizados se você tiver do ar, é bem melhor, e a referência onde tem esse trabalho que eu estudei, esses 3 geoglifos. Bom, terras pretas de índio, talvez um dos solos antrópicos mais debatidos atualmente. Existem esses 4 livros a respeito deles, existem filmes, muitos artigos científicos. Elas se localizam, né, as terras pretas de índio, que é uma denominação regional para os Pretque-Anthrosols aqui principalmente na Amazônia, principalmente nessa área que está aqui marcada mais de amarelo. Algumas áreas da Amazônia, como aqui a área próxima aos geoglifos, ou a parte ocidental do Acre, ou norte de Roraima, não há muitos relatos. Aliás, algumas áreas dessa praticamente nunca foi relatado terra preta de índio. Então é um fenômeno relativamente localizado. Mas o que caracteriza a terra preta de índio? Cor escura, né? O próprio nome já diz. Croma menor que 3, o croma, né, na carta de Mansell, quanto menor, mais escuro. Presença de artefatos, né, cerâmicos, líticos. Muitas vezes nós temos feições, né, que mostram movimentação e alteração do solo. Altas concentrações de fósforo, cálcio, zinco, manganês, estrôncio e bário em relação aos solos adjacentes e aos horizontes subjacentes. A maior espessura do horizonte A é o horizonte que fica o primeiro horizonte aqui na superfície, geralmente na Amazônia, principalmente na Amazônia Central. Esse horizonte A é mais escuro, ele é bem pouco espesso, 7, 10 centímetros. Tem maiores estoques de carbono, tem maior concentração de carbono pirogênico, que é um tipo de carbono, principalmente, vamos dizer assim, produzido pelo aquecimento, uma coisa semelhante a um carvão. Elevada suscetibilidade magnética, que é um marcador também bastante típico de ocupação humana por causa do efeito da termorremanência, que é a mudança das propriedades magnéticas causadas pelo calor. E maiores teores de areia, né? Um fenômeno que é argiluviação, o que leva muitas pessoas a acreditar que são sedimentos diferenciados, mas isso já é bastante estudado e não sabemos explicar o porquê que leva esses horizontes antrópicos a ser um pouquinho mais arenosos. Bom, as terras pretas de índio na Amazônia, a maioria são de 1 a 2 hectares. E há algumas monumentais, vamos dizer assim. Santarém é uma estimativa de 500 hectares, Belterra 300, Açutuba, Ratahara e Caldeirão, que é todos próximos a Manaus, essas grandes áreas, né? Modificar o solo nessa magnitude que tem as terras pretas, nesse número, é um esforço bastante grande. Qual é a ideia? Essas populações chegaram, como um solo igual esse, um latossolo amarelo, típico da Amazônia Central, e transformaram esse solo através da adição de nutrientes e alterando a capacidade desse solo de reter os nutrientes nesses horizontes escuros e férteis. Esse aqui é um trabalho onde que a gente mostra essa questão de um dos motivos desse solo ser um pouco mais arenoso na superfície, esse processo de argiluviação,
que é a migração das argilas para os horizontes mais subsuperficiais. Bom, então a receita de terra preta é relativamente simples. Você tem que criar a carga para reter os nutrientes no solo. Isso geralmente é feito pela adição de carbono. A grande questão é que o carbono é pouco estável na Amazônia. Então, você precisa adicionar um carbono que seja estável. Isso parece que é a questão do carbono pirogênico, do carvão com cargas. E depois adicionar os nutrientes, nessa ordem, né? Porque se você inverter a ordem, o processo de lixiviação causado pelas chuvas intensas vai fazer você perder os seus nutrientes. Mas quais são as fontes de nutrientes que teriam? Bom, o que se tem aqui nesse esquema, que foi feito pelo professor William Woods, numa vila, numa aldeia indígena, né, há muito, você traz bastante coisas para a vila, né? Você traz troncos, galhos, folhas, né, para cobertura das casas, você tem as cascas do que você consome, você queima bastante madeira para aquecimento, para o seu cozimento da sua comida, e você produz também carvão vegetal e cinzas. Tudo isso aqui é fonte de elementos químicos, e principalmente de elementos químicos que aumentam a fertilidade do solo. E você tem resíduos animais. Esses são bem mais concentrados como fonte de elementos. Ossos, espinhas de peixe, sangue, têm altos teores, por exemplo, de fósforo, que é um dos grandes fatores limitantes da fertilidade do solo e um dos grandes marcadores de solo antrópico. Esse outro estudo aqui, que eu quero referenciar aqui, o que ele esfria ou aquece o debate, que é terras pretas são solos construídos para aumentar a fertilidade do solo. Esse estudo, a gente estudou alguns sítios de horizontes antrópicos, típicos de terra preta, em áreas de solos férteis. Existe um conceito em agronomia, que é o nível crítico. A partir de um determinado nível de um nutriente, vamos dizer assim, fósforo, a partir de 30 miligramas por decímetros cúbicos de fósforo no solo, não adianta você elevar mais, que você não vai ter um aumento no seu rendimento. Essas áreas de várzea da Amazônia já têm um nível de fósforo, cálcio, magnésio acima dos níveis críticos da maioria das culturas. Então não faz sentido agronômico adicionar esses elementos aqui. Então, aparentemente, não era uma questão agronômica de melhoria de fertilidade, ao menos no início. Qual a hipótese que eu proponho, né? Essas locais onde tem as terras pretas de índio bem típicas, você tinha um manejo intencional de resíduos orgânicos. Não com a finalidade de melhorar o solo, mas de você manejar esses resíduos. Esse nome é inspirado em alguns tabus que ainda existem em algumas tribos relacionados à caça. Se você não manejar os resíduos do produto da sua caça, por exemplo, você caça uma anta, o que você vai fazer com os ossos, com a pele, com grande parte das vísceras, né? Com o sangue? Como é que você vai descartar isso? Algumas tribos têm um tabu. Isso deve ser descartado de uma forma bastante ritualística. Ou você fica panema, que é uma palavra que significa azarado. Na próxima vez que você for caçar, você não caça. Então, esse tipo de tabu, e você manejando os resíduos, eu imagino que alguma coisa relacionada ao seu enterramento e talvez alguma coisa relacionada ao aquecimento, uma fogueira em cima, uma hipótese para essa preservação desses nutrientes nessas áreas bem típicas de terra preta. Eu escrevi um pouco sobre essa questão da Ipanema nessa publicação, e nós temos estudado o manejo que as atuais populações indígenas fazem. Esse é um estudo liderado pelo Michael Heckenberger e pelo meu parceiro Morgan Smith, e eu geralmente participo de uma forma indireta, tentando entender o manejo que essas populações do Xingu fazem hoje na formação
das terras pretas de Índio. Quais são os desafios nos estudos de solos antrópicos? Solos antrópicos são extremamente variáveis. Não adianta você ir lá e querer coletar 2 amostras para entender um solo antrópico. Ele varia, nós podemos ver aqui nessa figura à esquerda, ele varia tanto horizontalmente, no mesmo plano, aqui numa mesma superfície, digamos, eu estou na camada de 0 a 20, como quando eu desço na profundidade, ou seja, são corpos tridimensionais bastante complexos, que revelam, muitas vezes, a história de ocupação dessa área. Então, demanda um esforço amostral muito grande você entender esse tipo de solo. E o meu último slide aqui é a respeito desse parâmetro que eu gosto muito, e como aqui tem muitas pessoas da arqueologia, a suscetibilidade magnética é um marcador antrópico muito interessante, principalmente nas áreas tropicais, nos solos tropicais, onde eu tenho teores de ferro maiores. Quando eu aqueço um solo, isso ocorre embaixo de fogueiras, a uma temperatura de 400, 500 graus, a suscetibilidade magnética se altera irreversivelmente. Isso cria uma marca, que aquele solo foi aquecido. Eu tenho feito avaliações em diversos tipos de sítios no Brasil dessa propriedade, e para mim é um marcador que permite elucidar diversas dúvidas, se aquele sedimento é alóctone ou autóctone, se foi aquecido ou não. E, finalmente, finalizando aqui, eu quero deixar essa frase aqui, né? Os horizontes antrópicos do solo são legados das populações pré-colombianas, né? Um ambiente de aprendizado e um patrimônio que deve ser conservado. Eu finalizo por aqui. Novamente, eu agradeço a oportunidade. Tem aí os meus contatos, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado.